Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro ou da mensageira, a palavra produz o resultado para a qual foi falada sobre a Torre de Babel. Com certeza, muitos de vocês aí já ouviram falar sobre Torre de Babel de um jeito meio diferente. Alguns, com certeza, conhecem esta palavra, que é a palavra de Deus. Os cristãos aí, todos nós, os irmãos que estão inscritos aqui no canal, que acompanham, sabem que a Torre de Babel foi aí onde começou a divisão das línguas. E outro tipo de pessoa que não conhece aí a Deus, que não conhece essa parte da Bíblia, já ouviu falar aí da Torre de Babel, de um meio torto, né? Já teve até aí, por aí, uma novela que teve esse tema aí, Torre de Babel. Mas a verdadeira Torre de Babel, você vai conhecer a história agora. Você sabia que é por isso que temos aí no mundo inteiro inglês, português, espanhol, japonês, irlandês, todo tipo de língua, né? São várias línguas aqui, se eu for citar. E foi dali que começou. Agora a gente vai começar a história sobre a Torre de Babel. E eu peço que você, mais do que escute, você guarde esta palavra aí no seu coração, pois ela vai te ajudar de alguma forma a resolver alguma coisa aí na tua vida e te edificar aí muito mais na tua vida e na minha vida aqui espiritual. Vamos começar aqui lendo Gênesis, capítulo 11, versículo 8 e 9. Acompanha aí comigo. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda aquela terra. E ali se espalhou o Senhor sobre a face da terra. Amém, igreja? Agora nós vamos fazer o nosso esboço, a nossa mensagem, que vai ficar maravilhosa. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé começaram aí a povoar a terra. Sem, Cã, Jafé, são os 3 filhos de Noé. E eles aí multiplicaram a terra. E todos ali falavam unicamente uma mesma língua. Bom, ali foi um grande recomeço. Após o dilúvio, foi o juízo de Deus para com a humanidade no tempo de Noé. Foi destruído ali aquele povo desobediente, e os filhos de Noé foram o que começaram a... Mas apesar de tudo, de toda a história do dilúvio, de tudo que eles passaram, as pessoas sempre encontravam um jeito de querer desobedecer às ordenanças de Deus e tentando encontrar meios para chegar ao céu. E nós sabemos, vós sabeis, que nós não conseguiremos ir ao céu com os nossos meios, com a nossa força, com o nosso próprio braço. E então, os descendentes de filhos de Noé povoaram ali um lugar em Sinai. Povoaram, eles cresceram ali. E eles decidiram e resolveram fazer aí um plano que não deu nada certo, de tentar chegar a Deus com suas próprias forças. E eles arquitetaram ali um plano. Eu acredito que eles fizeram ali uma reunião e decidiram: vamos fazer uma torre grande para nós chegarmos até o céu. Que qualquer um de vocês que quiserem subir, podem chegar ao céu. Eles, de certa forma, queriam centralizar ali um só governo. Eles queriam centralizar ali um só povo.
E o intuito deles era que eles não fossem espalhados na terra, que eles ficassem ali. E quando você vê o esforço deles em reunir material para construir essa torre que chegasse até o céu, e eles começaram ali a fabricar tijolos. Eles começaram a construir ali tijolos. Versículo 3. Olha o que diz aqui no versículo 3 de capítulo 11 de Gênesis. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimamos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. Veja aqui a inteligência do homem naquele tempo, tá? Após o dilúvio, como esses homens começaram ali a fabricar tijolos, como pedra e betume por cal. Veja que foi aqui que começou o tijolo. Analise bem. Veja que para o homem conseguir o que ele quer, ele cria umas estratégias assim, mirabolantes. Eles têm ideias para construir a torre. O que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de fazer os tijolos, e o betume ali, que era o cal. Mas nós sabemos que esse esforço humano que eles fizeram não ia levar eles a lugar nenhum. Não ia levar eles a nem um lugar. Era como se fosse um vazio. Eles intentaram se aproximar de Deus da forma deles, do jeito deles. Eles não queriam saber a forma de Deus, o jeito de Deus, a forma de Deus. Não. Eles queriam fazer com seus próprios braços. Veja o que aconteceu. Agora que está chegando na parte boa. Agora é que nós vamos começar aqui nosso estudo de hoje, a nossa mensagem de hoje. Eles também eram muito primitivos. Eles não entendiam muitas coisas, né? Então eles procuraram formas de chegar até Deus. E essa forma foi uma forma que acabou em nada. Então Deus, o nosso Deus, vendo tudo aquilo que eles estavam fazendo, gastando tempo, gastando recursos e força para construir algo que pudesse chegar até ele tomou providência e disse dessa forma: eu vou descer lá na terra e vou mudar a situação. Eu não vou permitir que o homem faça essa loucura, pois vou descer lá e vou confundir as línguas deles. Eles não vão entender o que o outro estiver falando. Eu vou confundir a língua deles. É aqui que está o segredo, olha aqui. Foi aí que começou a língua inglesa, portuguesa, espanhol, a francesa, a língua do índio e todas as línguas aí do planeta Terra. Foi aqui que começou essa história da confusão das línguas, a Torre de Babel. Olha o que aconteceu. Se Deus, o Todo-Poderoso, não tivesse intervido ali, até hoje eles estavam construindo a Torre de Babel para chegar ao céu. Então Deus, de certo modo, como conhece o coração do homem, como conhece você e eu, certamente ele não permitiu que aquela loucura ela fosse em frente. Ainda que eles tivessem muitos tijolos, milhões, milhares de tijolos, ainda que eles passassem séculos e séculos, eles não iam conseguir fazer aquela torre. Então Deus não queria que eles gastassem energia, gastassem talento e recurso em algo que não ia dar em nada. Deus tomou aqui as providências de acabar aí com o showzinho daquele povo lá de Sinai, da Torre de Babel. Então aí, meu amigo e minha amiga, que eu quero te dizer, o ser humano, nós aqui, seres humanos, achamos que somos inteligentíssimos, que sabemos de tudo. Como eu sei
como eu sei daquilo, acha que sabe. Mas eis aqui um exemplo, não sabe de nada, não sabe de jeito nenhum. Então Deus disse, não vou deixar esse povo perder mais tempo não. Eu vou descer lá e vou agir imediatamente. Então, enquanto eles estavam ali trabalhando, toda a terra falava uma língua só. Deus desceu e confundiu as línguas de cada um deles. Já ali, numa manifestação da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele fala em verbo do plural, ele fala em plural aqui, ele usou o plural para manifestar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz aí o versículo 5. Eia, desçamos, para que nenhum e nem outro entendam a língua um do outro. Ali não havia ideia de que Deus era 3 pessoas naquela época. Mas com certeza ele já estava ali, de uma certa forma, apresentando o Espírito Santo e Jesus. Ele estava certamente conversando com eles. Porque quando ele se refere no plural, ele está referindo à Trindade Santa. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que são somente uma natureza só. Então, quando o mestre de obras lá dava uma ordem, o outro empregado entendia outra coisa. Uma pessoa entendia uma língua e o outro entendia outra. Já não estava mais, com aquela língua que eles todos falavam. Um pedia o tijolo, o outro dava o betume. E assim começou ali aquela confusão. É a mesma coisa de quando alguém que não sabe falar inglês chega lá nos Estados Unidos e alguém fala inglês, a pessoa não entende nada. E a mesma coisa de alguém que vem dos Estados Unidos para o Brasil, não sabe falar português e você não entende nada, a outra pessoa não entende nada. Então foi exatamente isso que aconteceu naquela construção ali daquela Torre de Babel. Confundiu as línguas, o Senhor confundiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali juntos, confundiu aquela língua daquele povo e não permitiu que aquele negócio fosse em frente. Então foi ali que começou os dialetos diferentes que o mundo inteiro aí conhece, o grego rústico, o inglês rústico, foi dali que começou tudo. E aí quando uma equipe pedia algo, a outra equipe entendia outra língua. E eles ficavam, o que é que você falou? E a outra pessoa, a outra equipe lá, a liderança lá não entendia o que os outros falavam. E aí ficou todo mundo assim, olhando um para a cara do outro assim, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, atarantados. Eles não entenderam o que estava ali acontecendo, mas nós sabemos que foi o próprio Deus que desceu ali e fez aquele povo falar uma língua, um dialeto diferente, para que aquela torre não subisse até o céu, que nunca ia conseguir, nunca ia chegar lá. Ali foi uma confusão pro bem. Por que eu digo pro bem? Vou explicar. Por quê? Aquela confusão ali foi para que o homem não fosse fazer a loucura de querer chegar até Deus com a sua própria força. Então, tem coisas na minha e na tua vida que vai vir aí para bagunçar. Aí você diz assim, nossa, tá tudo bagunçado, isso chegou na minha vida, foi para bagunçar, foi tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tem bagunça na tua vida que Deus é quem está permitindo para que essa bagunça seja organizada. Não se constrói uma casa sem primeiro tirar todos os móveis do lugar, tirar mesa do lugar, guarda-roupa do lugar, tirar a televisão do lugar, qualquer coisa. Tudo, quando você vai fazer, quando você vai construir algo, tem que ser mexido. Então, aqui diz, Deus desceu ali, confundiu aquelas pessoas ali. Foi uma confusão, eu imagino assim, um falando uma língua, arigatou sayonara, e o outro falando, o outro dizendo, how are you, não sei o quê. Tô dando um exemplo aqui. Foi assim uma coisa, uma confusão que Deus permitiu acontecer. Recapitulando, essas confusões que está acontecendo aí na tua vida,
às vezes não é uma confusão ruim para você. É o próprio Deus que desceu aqui para poder organizar uma loucura que você estava tentando fazer. Algo que você estava tentando fazer para conseguir o que você quer com o seu próprio braço, com a sua própria força. E Deus está dizendo aqui para nós, neste momento, que não é com a tua força, não é com a minha força, que nós vamos conseguir vencer e chegar até o céu. É com a força de Deus, é com a força do Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas, como está escrito aqui no livro de Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Bom, a dica é essa. Se você confia no Senhor, você vai ter força suficiente para você voar como a águia. A águia, ela voa no alto, bem, e depois mergulha embaixo. Ela tem o tempo que ela se esconde para ser renovada, né? De certa forma, ela é renovada, nasce um bico novo, né? Nasce ali as unhas novas. E certamente Deus, Ele permite certas coisas em nossas vidas, certas confusões aí para o bem, tá? Para que nós venhamos sermos organizados em algo que nós estamos querendo fazer. Então, essa história aqui de Gênesis capítulo 11, de Torre de Babel, é um exemplo clássico de que o homem ele não vai conseguir com as suas forças. Eu não vou conseguir com a minha força, você não vai conseguir com a sua força. Mas sim, você vai conseguir com a força de Deus, com a força do Senhor Jesus. Mas nós vemos que esse esforço humano para chegar ao céu é inútil. Porque não se chega ao céu com o próprio braço, com a própria força. Veja que eu estou repetindo muito aqui. Você não vai conseguir chegar ao céu com a sua própria força, com o seu próprio braço. Você vai conseguir chegar até Deus através de Jesus, do mediador entre Deus e o homem. Como está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 2, que diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor, que entregou a si mesmo por nós, preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Então, as pessoas costumam dizer assim: se eu for boazinha, eu vou para o céu. Se eu for bonzinho, eu vou para o céu. Negativo. Pessoas boazinhas não vão para o céu. Quando eu digo boazinhas, eu te estou falando do esforço humano. De você mostrar, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Não. Porque o Senhor diz, através da sua palavra, que as nossas justificativas é como trapo de imundícia. Isaías 104, versículo 6, que diz assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos nós, nossas justiças se tornam como trapos de imundícia. Perdemos o viço, murchamos como as folhas que morrem. E como o vento, com as nossas próprias iniquidades que nos empurram para longe. Então, com as nossas forças, nós não vamos conseguir chegar ao céu. Com a sua força, você não vai conseguir chegar até o céu. Você chegará até o céu, sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Cristo. Então, não seja uma pessoa autossuficiente, que acha que vai se salvar, que acha que você vai ter meios para se salvar. Não seja uma pessoa assim. Você depende de Deus. Você é preciso que você se rende a Deus. Não resista mais. Você está fazendo muito esforço para resistir à voz de Deus. Mas a voz de Deus não se resiste. Porque quando Deus chega com poder e autoridade na vida de uma pessoa, Ele não resiste. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
E quando ele chega, quando ele chega é uma coisa maravilhosa. Quando ele chega é tudo diferente. Então, não seja uma pessoa autossuficiente. Seja humilde, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que nós todos precisamos de Deus. Não queira fazer como aquele povo na Torre de Babel, querendo chegar ali até Deus, subir nas nuvens ali para chegar até Deus. Não consegue. Deus, para que você venha enxergar o que você precisa enxergar, Ele vai ter que descer e bagunçar alguma coisa aí para poder você enxergar. E o que está bagunçado, se organizar. Então, essa coisa de bonzinho, boazinha, é como se você quisesse falar assim para Deus: Deus vai ter que me pôr no céu. Eu vou ter que entrar lá, porque eu sou bonzinho, porque eu sou boazinha. Mas bonzinho, como eu já falei, não entra no reino do céu. Sim, entra com Jesus Cristo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. E hoje em dia, a humanidade está querendo fazer altos sacrifícios aí para se salvar, carregando cruzes e pagando promessa e fazendo isso e fazendo aquilo para se salvar. Mas o esforço será inútil. O esforço. E se naquela época Deus mandou a providência ali para que as línguas fossem confundidas, Ele agora, para nós, enviou uma das maiores providências, que foi mandar o seu Filho Jesus para morrer por nós, para dar vida e vida com abundância para nós. Esse é um dos maiores presentes que nós podemos receber em nossas vidas, que é o próprio Filho de Deus descer aqui na terra e entregar a sua vida por nós, Cordeiro imolado, Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, como disse ali o profeta João Batista. Eis que o Cordeiro de Deus vem para tirar o pecado do mundo. É importante que ele cresça e eu diminua. E esse Jesus, ele já veio há mais de 2000 anos atrás para entregar a sua vida por mim e por você. Hoje em dia, todos nós temos a porta aberta da graça para nós sermos salvos por Jesus. Hoje, a porta da graça está aberta para todos aqueles que querem, através de Jesus, chegar lá no céu. Mas não confie no seu braço. Confie na obra redentora que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Se qualquer pessoa acreditar, crer que Jesus é o Salvador da sua vida e da minha vida, você vai receber a salvação da sua alma. O seu nome vai ser escrito no livro da vida do céu. A Bíblia diz aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 7 diz: Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende, por um pecador que arrepende-se dos seus pecados, e que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Então, a alegria no céu para você que se arrepende, para você que entrega a sua vida para Jesus. É preciso que você passe pelo novo nascimento. É preciso que você reconheça Deus. É preciso que você acredite sem ver nessa obra tão maravilhosa que foi a obra redentora do Senhor Jesus, que desceu lá do céu com muito amor, que nos amou. E até hoje a porta da graça está aberta para todos aqueles que querem o Senhor possam ser salvos, porque de maneira nenhuma Ele vai jogar você fora. Então, não importa que língua você fala, se é indígena, se é japonesa, se é inglesa, se é espanhol, se é francês, não importa. Jesus quer te salvar, porque há uma língua que é a língua do Espírito Santo, é a língua do Senhor. Essa
qualquer pessoa que aceita Jesus como Salvador, que é batizada com o Espírito Santo, ele fala a mesma língua, que é a língua espiritual do céu. A língua foi confundida lá atrás, mas a língua do céu, a língua que é a língua do Espírito Santo, do fogo, do Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de nós, essa eu posso chegar em qualquer lugar. Se houver um cristão ali e ele for batizado com o Espírito Santo, eu vou entender o que ele está falando. Ele vai falar a mesma língua que eu. Então, a luz veio para dissipar as trevas. A luz veio para mostrar para as trevas que há um caminho para o homem. Há uma salvação para o homem. Ainda que você tenha aprendido desde a sua infância que o caminho era aquele outro lar, aquele acolá e aquele outro lar. Não, o caminho não é nenhum desses. O caminho é Jesus. Houve um tempo, algo surpreendente que foi inverso da Torre de Babel, que foi o dia de Pentecostes, aonde todos estavam ali reunidos, buscando a Deus no templo. E, de repente, entrou como um vento veemente, com forma de línguas estranhas, entrou naquele lugar, encheu a sala, encheu aquele povo do Espírito Santo. E cada um falava a língua do Espírito Santo e a língua de cada um deles que estavam presentes. 50 dias aí, após a morte de Jesus, aconteceu esse lindo, extraordinário encontro, a descida do Espírito Santo. E, de repente, o povo começou a falar em línguas. E o apóstolo Pedro se levantou e disse o seguinte: varões e irmãos galileus, vedes esses homens aqui, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E ali estavam mais de 5.000 almas, ou seja, eles estavam falando a língua de pessoas que estavam ali, naquele lugar, de outros lugares. Eles falavam a língua estranha que o próprio Deus, naquela Torre de Babel, confundiu. E que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi uma tremenda revelação através do apóstolo Pedro, que usou ali a autoridade, dizendo que aqueles homens não estavam bêbados, mas estavam cheios do Espírito Santo. E algumas pessoas ali zombavam, e eles ouviam os discípulos falarem em línguas repartidas como fogo, diferente de acordo com o país daquelas pessoas. Vejam como Deus é extraordinário. Atrás foi confundida aquela língua, mas no Espírito do poder, a descida do Espírito Santo, ele mostrou que ele está no controle de tudo, que ele manda em tudo, que ele é quem faz tudo. Ele é quem traduz todas as línguas, tanto celestiais como da terra. Ele sabe, ele conhece. Deus diz na sua palavra que tudo que está na terra, tudo que está nela, foi criada por ele. Então Deus não quer uma humanidade egoísta que se preocupe só com si mesmo. Deus não quer que as pessoas sejam amantes de si mesmo. Como eu já falei, o eu e o nós e o todo e todo mundo. Uma humanidade que quer resolver os seus problemas sozinhos, mas não consegue sozinhos. Não consegue, só consegue com a ajuda dele mesmo, do Senhor Jesus. Então, aquele povo lá de Babel queria globalizar. Jesus não é contra a globalização, mas veja que globalização é essa. Porque ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus quer que a globalização seja assim feita, mas como ele mesmo disse, ide. Ele quer que as pessoas conheçam o evangelho. Ele quer que as pessoas conheçam a palavra. Que seja uma globalização não egoísta, uma globalização que todo mundo fala uma língua só. Não, ele quer que todos falem a língua celestial, aquela que ele disse, aquela que ele veio buscar o que se havia perdido. A globalização da salvação
É essa a globalização que Jesus quer. E não a divisão, mas sim a união de que o Evangelho seja propagado às nações, a todos, que eles conheçam aí o plano da salvação, que é o Senhor Jesus. Deus, Ele quer um povo só, mas um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Deus quer que o povo fale uma língua só. E sabe qual é essa língua? A língua do céu, a língua celestial, que não é daqui dessa terra, que não é dessa sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria maravilhosa, e não essa terrena, e não essa mal aqui da terra, essa não. Deus quer sim que todos nós falamos a língua celestial, a língua que Ele já, desde a fundação do mundo, já tinha preparado para cada um de nós. Então Deus quer que você dependa dEle. Deus quer que você dependa exclusivamente dEle. Não vem com aquela rigidez que eu preciso da tua ajuda. Porque às vezes a gente vem tão com aquela forma, eu vou fazer de tudo, mas não é com a minha força nem com a sua força. Porque ele uma certa vez disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Paulo pediu para o Senhor tirar aquele espinho da carne dele. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Está escrito aqui, essa palavra, neste livro. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está lá. Você pode estar fazendo essa leitura aí, que nós temos que pedir ajuda para Deus. Falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso de ti, Senhor. Sem o Senhor eu não tenho força. Você tem que reconhecer que não é com o teu braço que você vai conseguir chegar ao céu, mas peça para Jesus, Senhor, me salva. Senhor, eu estou aqui, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero que o Senhor me ajude, me dá força. Não tente ser autossuficiente e achar que você pode, que você é o dono da verdade. Não. Quem é o dono da verdade é Jesus. É Ele. E Ele não se achou melhor do que ninguém. Ele disse que Ele, como está escrito aqui no livro de Filipenses, Ele mesmo falou, livro de Filipenses, está escrito que Filipenses capítulo 2, né, que o Senhor, Ele esvaziou-se de si mesmo, versículo 7, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E aqui o versículo 6, dizendo assim, que Ele sendo de uma forma de Deus, não teve por usurpação igual a Deus. E 8, e achando de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ou seja, você aí que está me ouvindo, precisa de ajuda, precisa de força. Você e eu, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da força dele. Nós não precisamos de sermos egoístas e que nós não precisamos uns dos outros e que nós não precisamos de Deus. Nós precisamos sim. Nós precisamos porque nós somos um só corpo. Então não queira chegar até Deus com as suas formas aí mirabolantes de querer se aproximar de Deus. Não. Se aproxime de Deus, aceitando esse Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar o nosso vídeo sobre a Torre de Babel. Então hoje você conheceu a verdadeira história da Torre de Babel, aonde que começou aí os dialetos de todas as línguas aí, que hoje em dia, se você não aprender uma das línguas por aí, é difícil, né? Algumas pessoas por aí. Mas nós sabemos que há uma língua, que é a celestial, que todos os salvos elas conhecem, aonde forem, serão conhecidos. Mas não sou contra você estudar, você pode, eu posso, qualquer um de nós podemos. Mas não esquecendo de nos especializarmos também, de buscar a Deus, de se entregar ao Senhor, de se humilhar. Podemos sim aprender as línguas, mas temos que lembrar que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. É como Jesus mesmo disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, Senhor, eu quero pedir neste momento que o Senhor venha
ter com essa pessoa, Pai. Dá força para ele ou para ela, para este servo de Deus, para esta serva de Deus, para essa pessoa que está ouvindo nesse momento, para essa pessoa que tem vontade de te conhecer, meu Deus. Que ela venha reconhecer que com o braço dela, com a força dela, ela não vai conseguir ir em lugar nenhum. Ela não vai conseguir nem ir até ali na esquina, Senhor. Pai, ajuda essa pessoa a te conhecer. Se ela não entende, se ele não entende a tua linguagem, meu Deus, revela em sonhos, mostra para ela, mostra em qualquer lugar que o Senhor está ali para salvar, para buscar o que se havia perdido. Que essa pessoa não tenha confusão na sua mente de coisas que ela aprendeu desde a infância, o que ele aprendeu. Quebra essa maldição, quebra todo o mal dessa vida. Enche essa pessoa, meu Pai amado, da tua presença, Senhor. E se essa pessoa não te aceitou como Salvador, que essa pessoa possa vir a ti, se entregar a ti e saber que só existe um Deus, um mediador, que é o Senhor Jesus. Eu peço a graça na vida dele, Senhor. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo, que o Senhor venha também me usar aqui nesse canal como uma bênção, como um canal de bênção na vida das pessoas, Pai. E que nós não vamos desistir de pregar a Tua palavra, porque o Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. E nós temos que pregar enquanto é tempo e fora de tempo. Eu agradeço pela vida de vocês. Um abraço, que Deus continue abençoando cada um. Amém. A paz do Senhor.